Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a Lei número 13.019, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Eu baixei esta lei no dia 2 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define as diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera a lei e altera as leis números 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. A Presidenta da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Organização da sociedade civil. Alínea A. Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participação ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. B. As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda, as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. C. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 2. Administração pública. União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público e suas subsidiárias alcançadas pelo disposto no parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Federal. 3. Parceria. Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 3A.
Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. 3b. Projeto: conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil. 4. Dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue esta competência a terceiros. 5. Administrador público: agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue esta competência a terceiros. 6. Gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termos de colaboração ou termos de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização. 7. Termos de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. 8. Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. 8a. Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. 9. Conselho de Política Pública: órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva na respectiva área de atuação, na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. 10. Comissão de Seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. 11. Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termos de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. 12. Chamamento público: procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da propriedade administrativa, da vinculação instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 13.
Bens remanescentes, os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 14. Prestação de contas, procedimento em que se analisa e se avalia a execução de parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases. A linha A. Apresentação das contas de responsabilidade da organização da sociedade civil. B. Análise e manifestação conclusiva das contas de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle. 15. Revogado. Artigo 2º-A. As parcerias disciplinadas nesta lei respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e deliberação. Artigo 3º. Não se aplicam as exigências desta lei. Inciso 1. As transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal, naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta lei. 2. Revogado. 3. Aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. 4. Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. 5. Aos termos de compromisso cultural referidos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. 6. Aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. 7. As transferências referidas no artigo 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, e nos artigos 5º e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 8. Vetado. 9. Aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigatoriamente constituídas por. A linha A. Membros de poder ou do Ministério Público. B. Dirigentes de órgãos ou de entidade da administração pública. C. Pessoas jurídicas de direito público interno. D. Pessoas jurídicas integrantes da administração pública. 10. As parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. Artigo 4º. Revogado. Artigo 4º-A. Todas as reuniões, deliberações e votações das organizações da sociedade civil poderão ser feitas virtualmente, e o sistema de deliberação remota deverá garantir os direitos de voz e de voto a que os teria em reunião ou assembleia presencial. Capítulo 2. Da celebração do termo de colaboração ou de fomento. Seção 1. Normas gerais. Artigo 5º. O regime jurídico de que trata esta lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar. Inciso 1. O reconhecimento da participação social como direito do cidadão. 2. A solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva.
3. A promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável. 4. O direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. 5. A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social. 6. A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa. 7. A promoção e a defesa dos direitos humanos. 8. A preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. 9. A valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. 10. A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. Artigo 6º. São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria. Inciso 1. A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público. 2. A priorização do controle de resultados. 3. O incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação. 4. Fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil. 5. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade. 6. A ação integrada, complementar e descentralizada de recursos e ações entre os entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos. 7. A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social, com organizações da sociedade civil. 8. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidos. 9. A promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social. Seção 2. Da capacitação de gestores, conselheiros e sociedade civil organizada. Artigo 7º. A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a: inciso 1. Administradores públicos, dirigentes e gestores. 2. Representantes de organizações da sociedade civil. 3. Membros de conselhos de políticas públicas. 4. Membros de comissões de seleção. 5. Membros de comissões de monitoramento e avaliação. 6. Demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta lei. Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta lei. Artigo 8º. Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta lei, o administrador público: 1. Considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades. 2. Avaliará as propostas de parceiros com o rigor técnico necessário. 3. Designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz. 4. Apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta lei e na legislação específica. Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias tanto na capacitação de pessoal quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários
para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o caput desse artigo. Seção 3. Da transparência e do controle. Artigo 9. Revogado. Artigo 10. A administração pública deverá manter em seu sítio oficial na internet a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho até 180 dias após o respectivo encerramento. Artigo 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. Parágrafo único. As informações de que tratam esse artigo e o artigo 10 deverão incluir, no mínimo: inciso 1. Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável. 2. Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB. 3. Descrição do objeto da parceria. 4. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso. 5. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo. 6. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. Artigo 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. Seção 4. Do fortalecimento da participação social e da divulgação das ações. Artigo 13, vetado. Artigo 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação por radiodifusão, de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil no âmbito das parcerias previstas nesta lei, mediante o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. Artigo 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária, entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados em regulamento. Parágrafo 2º. Os demais entes federados também poderão criar instância participativa nos termos desse artigo. Parágrafo 3º. Os conselhos setoriais de políticas públicas e administração pública serão consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o caput desse artigo. Seção 5. Dos termos de colaboração e de fomento. Artigo 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para a celebração de parcerias com a organização da sociedade civil que envolvam transferência de recursos financeiros. Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública para a celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil. Artigo 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.
Seção 6. Do procedimento de manifestação de interesse social. Artigo 18. É instituído o procedimento de manifestação de interesse social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria. Artigo 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Identificação do subscritor da proposta. 2. Indicação do interesse público envolvido. 3. Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver. E, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Artigo 20. Preenchidos os requisitos do artigo 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para a realização do procedimento de manifestação de interesse social, o instaurará para a oitiva da sociedade sobre o tema. Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata essa seção observarão o regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta lei. Artigo 21. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. Parágrafo 1º. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria. Parágrafo 2º. A proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. Parágrafo 3º. É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social. Seção 7 do Plano de Trabalho. Artigo 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento. Inciso 1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre esta realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. 2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados. 2a. Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. 3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas. 4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 revogados. Parágrafo único revogado. Seção 8. Do chamamento público. Artigo 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta lei. Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características. Inciso 1, objetos. 2, metas. 3, revogado. 4, custos. 5, revogado. 6, indicadores quantitativos ou qualitativos de avaliação de resultados. Artigo 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto.
Parágrafo 1º. O edital do chamamento público especificará, no mínimo: Inciso 1. A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria. 2. Revogado. 3. O objeto da parceria. 4. As datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas. 5. As datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso. 6. O valor previsto para a realização do objeto. 7. Revogado. Alíneas A, B, C revogados. 8. As condições para interposição de recurso administrativo. 9. A minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria. 10. De acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. Parágrafo 2º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos. Inciso 1. A seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da federação onde será executado o objeto da parceria. 2. O estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. Artigo 25, revogado. Artigo 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da Administração Pública na internet, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único, revogado. Artigo 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria, e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento, constitui critério obrigatório de julgamento. Parágrafo 1º. As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos. Parágrafo 2º. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das entidades participantes do chamamento público. Parágrafo 3º. Configurado o impedimento previsto no parágrafo 2º, deverá ser designado um membro substituto que possua a qualificação equivalente ao do substituído. Parágrafo 4º. A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto no artigo 26. Parágrafo 5º. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público. Parágrafo 6º. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. Artigo 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. Parágrafo 1º. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos artigos 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. Parágrafo 2º. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do parágrafo 1º aceite celebrar a parceria,
proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. Parágrafo 3º revogado. Artigo 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta lei. Artigo 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público. Inciso 1. No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividade de relevante interesse público pelo prazo de até 180 dias. 2. Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. 3. Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. 4. Vetado. 5. Vetado. 6. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Artigo 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: Inciso 1. O objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos. 2. A parceria decorrer de transferência para a organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 32. Nas hipóteses dos artigos 30 e 31 desta lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. Parágrafo 1º. Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado na mesma data em que for efetivado no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. Parágrafo 2º. Admite-se a impugnação à justificativa apresentada no prazo de 5 dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até 5 dias da data do respectivo protocolo. Parágrafo 3º. Havendo fundamento da impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público conforme o caso. Parágrafo 4º. A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no artigo 29, não afastam uma aplicação dos demais dispositivos desta lei. Seção 9. Dos requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Artigo 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente: Inciso 1.
Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 2. Revogado. 3. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. 4. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade, alíneas A e B, revogados. 5. Possuir, alínea A, no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios do Distrito Federal ou dos estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los. B. Experiência prévia na realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante. C. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Parágrafo 1º. Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. Parágrafo 2º. Serão dispensadas do atendimento do disposto nos incisos 1 e 3 as organizações religiosas. Parágrafo 3º. As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso 4, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 e 3. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º. Para fins de atendimento do previsto na linha C do inciso 5, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. Artigo 34. Para a celebração das parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar: inciso 1, revogado. Inciso 2, certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. 3. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, ou tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial. 4. Revogado. 5. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual. 6. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro do Cadastro de Pessoa Física, CPF, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, de cada um deles. 7. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. 8. Revogado. Parágrafo único, vetado, inciso 1, incisos 1 a 3 vetados. Artigo 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública. Inciso 1. Realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. 2. Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 3. Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto. 4. Aprovação do plano de trabalho a ser apresentado nos termos desta lei. 5. Emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se
de forma expressa a respeito. A linha A, do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada. B, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização em mútua cooperação da parceria prevista nesta lei. C, da viabilidade de sua execução. D, da verificação do cronograma de desembolso. E, da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. F, revogado. G, da designação do gestor da parceria. H, da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. I, revogado. 6. Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Parágrafo 1º. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para a celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária seja obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Parágrafo 2º. Caso o parecer técnico ou parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos 5 e 6, concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. Parágrafo 3º. Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor com as respectivas responsabilidades. Parágrafo 4º, revogado. Parágrafo 5º. Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. Parágrafo 6º. Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com ao menos uma das organizações da sociedade civil partícipes. Parágrafo 7º. Configurado o impedimento do parágrafo 6º, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído. Artigo 35-A. É permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua. Inciso 1. Mais de 5 anos de inscrição no CNPJ. 2. Capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização. Inciso 1. Verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo provocar tal verificação na prestação de contas. 2. Comunicar à administração pública em até 60 dias a assinatura do termo de atuação em rede. Artigo 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria. Parágrafo único.
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. Artigo 37. Revogado. Artigo 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. Seção 10. Das vedações. Artigo 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei a organização da sociedade civil que, inciso 1, não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional. 2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada. 3. Tenha como dirigente membro de poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental, na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. 4. Tenham sido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se: a linha A. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados. B. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição. C. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo. 5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções pelo período que durar a penalidade. A linha A. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. B. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. C. A prevista no inciso 2 do artigo 73 desta lei. D. A prevista no inciso 3 do artigo 73 desta lei. 6. Tenha sido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. 7. Tenha entre seus dirigentes pessoa, a linha A, cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. B. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança enquanto durar a inabilitação. C. Considerada responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Parágrafo 1º. Nas hipóteses desse artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias e em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual será responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto na linha A do inciso 4 e no parágrafo 2º, não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular
no parcelamento. Parágrafo 5º. A vedação prevista no inciso 3 não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. Parágrafo 6º. Não são considerados membros de poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. Artigo 40. É vedada a celebração de parcerias previstas nesta lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direto ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. Inciso 1 e 2, revogado. Parágrafo único, revogado. Incisos 1 e 2, revogados. Artigo 41. Ressalvado o disposto no artigo 3º e no parágrafo único do artigo 84, serão celebradas, nos termos desta lei, as parcerias entre a administração pública e as entidades referidas no inciso 1 do artigo 2º. Parágrafo único, revogado. Vamos parar a leitura por aqui hoje e no próximo vídeo a gente conclui. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber a notificação quando eu publicar o próximo vídeo. Até lá!